Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rincão do canal Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble e estaremos agora dando sequência na nossa série especial de Sistema Integrado ERP, Sistema Escolar, né? Essa é a 17ª aula de hoje. E nós vamos estar dando continuidade no módulo de professor e aluno. E vamos também inserir mais uma função lá, acho que a última função no menu principal, que é o boletim do aluno, visualização do boletim do aluno. Então não sai daí, que é mais uma aula top que vai começar com a gente agora. Bora lá. Então, para começar, tá, eu vou abrir aqui o pop-up de boletim escolar do professor, né? E vou pegar esses grupos aqui, ó. Na verdade, né, eu estou copiando aqui todo o boletim escolar, certo? Copiar. A gente vem no painel do aluno, aqui no grupo do painel do aluno, grupo corpo, painel, boletim, aluno. Cola aqui, ó. Não foi não? Deixa eu lá. Best. Agora tá indo. Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui. Colono financeiro. Vamos desfazer aqui. Sai esse. Sai esse. E eu vou jogar para cá. Né? Pronto. E o boletim. Agora vai colar aqui. Isso aí. Então vamos lá pegar as coisas que a gente precisa pegar para poder trocar de lugar aqui, né? Vamos organizar. Vamos arrastar isso para cá, beleza? Isso assim, aí agora a gente joga esse grupo para junto aqui. Esse aqui, eu vou tirar o... Vou colocar o plano de fundo dele da cor branca. Esse aqui também é a mesma coisa, só que antes eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar toda a escrita e vou deixar da cor preta. E aí vou vir no plano de fundo. Colocar branco. E vou tirar os pads que eu coloquei aqui, ó. 0, 0, 0. Pronto. Agora eu vou alinhar ele aqui. Vou tirar isso aqui agora. Deixa eu ver. Eu vou... Deixa eu ver o tamanho da letra aqui. Vou deixar com 14. Isso. Vai caber aqui, certo?
Aqui. Estou ajeitando aqui, tá? Deixa eu desfazer isso. Vamos lá. É o grupo que tem que pegar isso. Eu vou alinhar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou. Ó, já pulou fora aqui, tá vendo? Ó? O boletim também tem, ó. Então, eu vim aqui. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu voltar tudo aqui. Agora jogo para cá. Vou tirar esse grupo. Venho com ele aqui, ó. Aqui vai ser boletim escolar, o conteúdo dele, tá? E aí esse grupo aqui, ó, eu vou colocar a borda sólida só no top, tá? Com largura de 1 e cor preta. Isso. Agora vamos jogar isso aqui para cima. Vai ficar acima dele aqui. Deixa eu ver agora. Financeiro. Beleza, boletim escolar. Agora o financeiro eu vou esconder isso aqui, né? Que tá aparecendo. Ou é porque tá com modo de depuração? Vamos tirar a depuração. Ainda está aparecendo. Vamos tirar isso aqui daqui. Deixa eu ver se está ativa a função. Tá beleza. Financeiro. Deixa eu abrir o financeiro aqui. Grupo despesa. Pronto. Layout. Seguro não é visível. Pronto. Resolvido. Vou voltar para o boletim aqui. Aí. Agora a gente vem aqui no grupo despesa aluno. Grupo boletim. Pronto. Vou só entender aqui o que isso aqui está aqui. Vou vir com outro texto aqui.
média final. Pronto. Vou alinhar com ele aqui, ó. Vou trazer para cá. Borda, centralizado, por preto. E aí a gente vem aqui, ó, centraliza aqui, vertical e horizontal. Vou aumentar o tamanho dele para 24, tá? Vamos deixar assim. E esse aqui eu vou botar a borda nesse... Já tá, na verdade, né? Eu vou colocar com 100% aqui, ó. Na cor preta. Esse é o input, tá? Eu vou dar um clear, tá? E o conteúdo dele é parental groups, boletim escolar, média, nota média, final, aprovação. Deixa eu ver se aparece aqui, mas eu acho que eu tenho que puxar o aluno para aparecer os dados dele, né? Vamos lá. Isso. Como que a gente faz isso aqui? Para aparecer o aluno que está logado, o boletim escolar dele aqui. É o seguinte, ó. Do searches for boletim escolar, em que aluno é igual ao current user nome, o primeiro item. Tá? Então tem que aparecer aqui o nome do Luan, quer ver? Na verdade, aqui tem que aparecer os dados do boletim, né? Vamos ver aqui. Já apareceu, ó. Tá vendo? Luan Mota. Já puxou a nota dele aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Do searches for. Deixa eu conferir se é isso. Exatamente. Boletim escolar, em que o aluno é igual ao current user, nome, primeiro item. Tá? Aí vai aparecer as notas dele aqui, ó. Vou conferir. Pronto, tá vendo aí, ó? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse input, eu vou diminuir ele aqui, ele está com 80 por 58, eu vou deixar ele com 60 por 40. 60 por 50? Ou 70 por 50? Vamos deixar assim. Isso aqui também, 50 de altura, para casar aqui. Aí eu vou pegar eles dois, ó. Eu vou trazer para cá. Isso. Só que eu vou baixar um pouco. Esse aqui eu vou colar aqui, ó. Tá? E eu vou pegar esse texto aqui e vou jogar aqui em cima. Isso aqui ainda está grande. Deixa eu ver. Isso, assim tá bom. Quando deu 70 por 40. Esse aqui com 40 também. Joga para cá. Joga isso aqui assim, ó. Tá? E aí eu vou pegar esse texto, vou copiar ele, Ctrl D. Vou trazer ele aqui, ó. E vou colocar uma condicional. Deixa eu ver como está ficando aqui. Tem que aumentar aqui um pouco. Esse texto aqui, eu queria fazer um teste aqui, ó, por exemplo. Se o input, vamos lá,
Nota média. Final aprovação aluno. Seu valor for maior ou igual a 120. Aí entra um texto. Aprovado. Deixa eu colocar azul. Isso. Vou copiar essa condição. Copia. Cola. Se ele for menor ou igual aí, 80. Nossa, amigo, que isso? Que sai fora daí. 80. Isso. Aí entra o trecho de recuperação. Da cor marrom. E vou dar um paste aqui, né? Não. Vou dar um paste condition. E aí, se ele for menor ou igual a 60, então o texto vai ser reprovado. Reprovado. Da cor vermelha. Esse texto vai nascer invisível e vai ter a seguinte condicional. Quando esse aqui é o input média final matéria 11. Então, quando o média, vamos lá, média final, deixa eu procurar. Nossa, tá travando muito. Matéria 11. O seu valor não estiver vazio, então esse elemento é visível. Ele só vai aparecer quando eu tiver preenchido essa média final aqui, tá? Da matéria 11. Ou seja, não é esse input aqui, não. É esse aqui, ó. Input, nota 4 bimestre, matéria 11. Então vamos lá. Input, nota 4 bimestre, matéria 11. Por quê? Enquanto tiver vazio, que o professor for inserindo as notas, ele não aparece, ele só aparece o resultado final. Como tem nota aqui, ó, só que está invertido aqui, gente. Aqui tem que ser esse aqui e aqui é o contrário. Ó. Pronto. Aí ele vai aparecer aprovado lá. Quer ver? Reprovado. Deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3. Esse é para cá. Esse também é para cá. Deixa eu ver agora se está certo. Recuperação maior. Recuperação. Se é menor ou igual a 80. E aqui também, ó.
menor ou igual a 120. Agora está certo, ele está aprovado, né? Menor ou igual... Só que eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar 100 aqui. E aí eu vou mudar aqui. Em que ele é maior ou igual a 100. Ele está aprovado. Se ele é menor ou igual a 80, ele está em recuperação. E se ele é menor ou igual a 60, ele está reprovado. Agora está certo, tá? Ele está acima de 100, então ele está aprovado. E aí o que eu faço aqui, ó? Esse aqui. 100 mais. Pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu só acertar o layout aqui, né? Vou deixar isso aqui. Vou aumentar ele assim. Deixa eu ver agora. Dá para aumentar o tamanho da letra. Vamos colocar 36 é muito. Deixa eu ver quanto fica 36. Tem que dar um impacto no aluno. Pronto, aprovado. Isso é perfeito. Então essa é a parte do aluno, tá? Vai entrar mais funções lá. Agora a gente vai vir aqui e vai copiar isso aqui, ó. Esse grupo todo, tá? Copia ele. E ele está dando todos esses erros, tá vendo? Esses erros são isso aqui, ó. Eu vou retirar tudo agora, ó. Pode olhar que vai diminuindo os erros lá, ó. São as condicionais que a gente colocou lá, porque essas condicionais entram para o professor editar, entendeu? Então tem que tirar aqui. Eu vou dar um pause no vídeo, eu vou tirando tudo e a gente continua. Pronto, terminei de tirar tudo aqui, tá? Tá tudo limpo, ó. Os erros aqui saíram, certo? Olha lá. Aqui tem presença, por exemplo, só de um mês, tá? Ou do primeiro bimestre, trimestre. É só de exemplo esse número que está aqui. Se a gente vier aqui, por exemplo, ó, painel. Vou deslogar aqui. São Luan, né? Saiu fora, né? Vamos lá no professor. Vim no boletim do Luan aqui. Vou alterar aqui, ó. 80. E vou colocar 12 faltas. Olha para quanto foi lá. Alterou, tá vendo? Vou salvar e vou atualizar o banco de dados. Pronto. Então tem que estar com 80 de presença, 12 de falta, média final de 170. Vamos voltar lá no aluno. Opa! Era lá. Quando a gente vê isso aqui. R$170 de média final, 80 de presença, 12 de falta. Beleza, pessoal? Vamos lá para o menu principal, disponibilizar essas funções agora lá no menu principal. Agora a gente vem aqui, né?
menu principal. Está carregando aqui a página ainda. Eu vou pegar o boletim escolar, vou trazer ele para cá, para deixar ele por último aqui para a gente trabalhar ele. Eu vou aqui, ó, vamos ver, comunicação, financeiro. Vou pegar esse aqui, vou copiar, tá? E vou jogar aqui, ó. Grupo, listagem, boletim escolar, menu principal. Então aqui vai ser boletim escolar. Lista, boletim escolar. Pronto. Aí eu dou um Ctrl E, né? Eu vou trazer aquele aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Isso. Agora eu vou inserir um repeat grupo. Ctrl E, né? Vou baixar só um pouquinho aqui. Vou deixar do jeito fixo. Esse sistema mesmo eu não estou fazendo com responsividade, né? Porque o intuito da gente aqui é aprender as funções. Vamos ver se depois eu dou uma trabalhada nessa responsabilidade dele. 30 de altura da linha, né? O conteúdo dele vai ser boletim escolar. A gente vai dar um do Asserts for. Espera aí. Vou fazer o seguinte. Vou jogar aqui, tá? Vou vir com deixa eu ver, drop down ou search box. Vou colocar uma search box aqui. Vou deixar com 40 de altura. Esse tamanho todo aqui. Tá bom, vou deixar assim, não tem problema não. Search box, buscar, listagem, aluno, boletim escolar, espaço, traço, espaço, menu principal. Tem muito input, texto, sem renomear grupo aqui, tá? Que não está feito, né, a nomenclatura direita. Isso aí depois a gente trata também. Vamos terminar o sistema. Digite nome do aluno. Digite o nome do aluno. Ele vai ter uma busca dinâmica e aonde que ele vai buscar? Em alunos, né?
Não vamos ter nenhuma classificação e o campo que ele vai buscar é o nome. Cadê? Nome do aluno. Pronto. Pronto! E vamos apresentar só um máximo de 10 entradas, né? E deixa eu ver aqui. Vou tirar a formatação. Cor da fonte preta. Sem cantos arredondados. Cor da borda sólida da cor preta com 100% de exibição. Ctrl E, Ctrl E. E aí o que acontece? Esse grupo aqui, ó, vai ter que fazer nele, vou inserir um custom state nele, lista, boletim escolar. Ele é de tipo texto. E aí, quando o boletim grupo, listagem, boletim escolar, o custom state lista, boletim escolar for, vai, lista, boletim escolar, menu principal. Vou colocar isso aqui, tá? Lista, boletim escolar, menu principal, esse elemento é visível, ele nasce invisível. Aí o que acontece aqui, ó? No grupo do boletim, a gente vem aqui, né? E insere mais um state aqui, ó. Element actions, set state, no grupo boletim escolar, grupo boletim escolar, menu, listagem, grupo, menu, listagem, boletim escolar, menu principal, custom state, boletim escolar. Qual é o que a gente colocou aqui agora? Boletim escolar, menu principal. Para setar esse state. Vamos, nossa. Boletim escolar, menu principal. Pronto. Então ele tem que carregar quando clicar lá. Vamos lá no menu principal. Deixa eu ver um usuário aqui. Usuário. Vamos rodar com o José. Isso aqui, ó. Antes de eu vir na função, eu vou vendo as coisas. Eu tenho meio que toque, então eu vou jogar para cá. Vou jogar aqui para o lado, né? Para ficar paralelo ao botão de logoff. 100% preta. Texto. Usuário. Logado. Menu principal. Header. Que é do cabeçalho. Agora ele vai ter que ficar colado aqui do lado aqui. Vamos ver. Do botão de logoff. Olha lá, ficou, tá? Boletim. Ele carregou o boletim, só que ele não mostrou o grupo lá que eu estou querendo. Então, esse aqui, grupo, listagem, boletim escolar, menu principal, lista, boletim escolar, for lista, boletim escolar, menu principal. Não é lista. É isso que eu coloquei. Lista, boletim escolar, menu principal. Ele está faltando lista aqui, ó, por isso que não foi. Vamos lá de novo.
esse valor de custom state, de set state, ficou alto. Ficou grande, né? Uma frase mesmo. Agora tem que carregar. Carregou, tá vendo? Vamos puxar aqui. Ó, já puxou o Luan. Vamos puxar o Mário. Ó, já puxou o Mário, tá? São os 2 alunos que a gente tem no sistema por enquanto. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Vou repetir o grupo. Vamos vir com a borda dele aqui, né? Borda sólida com 100% de transparência. Da cor preta. Vou deixar isso aqui um pouquinho para baixo. Trazer ele mais para cá. Isso. Então, esse repetir grupo. Antes de eu vir no repetir grupo, vamos aqui no ícone. Vou jogar um ícone aqui. Também da cor preta. Refresh. Com dinheiro aqui é maneirinho esse símbolo aqui, cara. Acho que vai ser só aquele mesmo, esse aqui. Vou ver se tem algum outro aqui que me agrade além daquele. Que sirva para o que eu quero aqui. Material. Bootstrap. Deixa eu ver aqui. Refresh. Peraí. Acho que aqui vai ter um mais bonito, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Rapaz, ou eu não estou enxergando, ou o troço está difícil aqui. Vou usar esse. Pronto. Não tem problema não. Sem canto arredondado. Joga para cá. Isso. Aí isso aqui vai ser o seguinte, ó. Borda, sem borda. O layout, tá? O que ele vai fazer no flow dele? Ele vai dar um element actions, reset input. Deixa eu ver se ele reseta aqui. Não, tem que setar a search box, né? Qual é o grupo que está aqui? Grupo, listagem, boletim escolar, menu principal.
Deixa eu ver. Boletim. Mário. Isso, beleza. Depois que ele seta, ele dá um set focus de novo, element action, set focus na search box. Isso, para a seta ficar aqui. E além disso aqui, ó, para já ficar direto ali para fazer a busca, quando clicar no boletim, a gente volta aqui, vamos no workflow. Além dele dar os dois states aqui, fechar o logotipo da escola, ele vai dar um element action, set focus na search box, né? Ó, já deu set focus. Certo? Agora aqui o repeat em grupo, texto. O repeat em grupo eu vou deixar ele fixo, o texto também vai ser aqui 40 por 30, deixa eu ver. 50 por 30, pronto. Tem que renomear ele também, depois a gente faz isso. Esse vai ser o Current Cell Index. Vamos, não fica lerdo não. Ainda não está aparecendo nada, porque vai ser o seguinte, Ctrl D. Esse aqui vai ser o... Nossa, tá bem lento. Current Cell Boletim Escolar, aluno. Tá? E eu vou colocar para a esquerda aqui. Isso. Então, para a gente ver aparecendo aqui, nós vamos no Repeat em Grupo, fazer a busca no Parental Grupos Financeiros Despesa, não. Isso aqui é o grupo Boletim Escolar. Isso. Vai dar duas searches for, boletim escolar, cadê? Em que o aluno é igual a search box, busca a listagem, seu valor, nome do aluno, cadê? Nome do aluno. Então vamos ver agora se aparece. Boletim, One, ó, apareceu. Se resetar aqui, some daqui, tá? Vamos centralizar aqui então. Centralizado verticalmente também aqui, né? E aqui também. Deixa eu ver quais informações que eu vou colocar aqui. Nome do aluno. Ctrl D.
Aqui eu vou colocar professor. Vou colocar o nome do professor. Ctrl D. Tá bem lento aqui hoje, hein? Vamos ver o tamanho disso aqui. Não, é muita coisa isso. 200. Esse aqui também 200. Nossa, isso está muito lento. Vou trazer até aqui. Até aqui. E aí eu duplico ele. Só que eu vou diminuir para cá agora. E vou jogar aqui. Aqui vai ser o ano letivo, ano corrente do curso, né? E aqui vai ser o curso aluno. Deixa eu ver essas informações como é que ficam ali. Luan, Ana, tá. Show de bola, show de boleta. Aqui eu vou centralizar, né? Posso deixar até um pouco menor. E agora vamos colocar aqui a nomenclatura de cabeçalho. Nome, aluno. Altura de 25. Continua dando umas travadas bonitas. Pronto, aqui. Nome aluno. Ctrl D. No, é professor, não é professor não, só professor. Professor. Ctrl D. Ah, já peguei o que eu não queria, quero pegar o de baixo aqui. Ó. Curso, aluno. E Ctrl D. Aqui vai ser ano letivo. Vou centralizar aqui. Deixa eu ver como é que ficou.
eu vou só fazer isso aqui, né? Ó, Ctrl D. Aqui, né? A largura dele de 50, certo? Eita, tá pesado, hein? E aqui é número. Centraliza aqui. Deixa eu jogar ele um pouco pra cá. Deixa eu ver. Dois. Vamos lá. Tá, vou deixar assim. Agora a gente volta aqui no menu do professor, né? Painel professor. Copia o pop-up de boletim escolar. Copiar. Volta no menu principal. Cola aqui. E aí que tá colando. Pop-up boletim escolar. Menu principal. Vou voltar lá do professor. Pop-up boletim escolar, né? Painel professor. Pronto. A gente volta aqui no boletim escolar. Pegar esse e esse texto. Vou agrupar, arrange, né? Group elements in a text container. Grupo, listagem, boletim escolar, menu principal. E aí qual é o tamanho do repetir grupo? 1156, esse aqui também vai ser, tá? 1156. E quando esse grupo for hovered, for passado o mouse em cima dele, a gente dá um background style, né? E um flat color. Background color. Vamos colocar um cinza aqui. Vamos ver. Esse aqui eu acho que já deu, já. Deixa eu ver.
e eu dou um fonte texto. Cadê? Ver se tem a cor do texto aqui para trocar. Não, não tem. Então vamos aqui. Só que ele deu aqui o scroll. Eu não quero o scroll aqui, deixa eu ver. Mil cento e cinquenta. Isso. Deixa eu ver agora. Aí, saiu o escudo. Tá? Eu vou depois cadastrar mais um aluno, que eu quero que apareça mais um com ele aqui, tá? Ele vai mostrar todos aqui. E aí aqui a gente tem que vir fazer isso aqui também, ó. Search for boletim escolar, ignorar os campos em brancos e classificar por... Não vou meter classificação não, só isso. Quando eu clicar nesse grupo aqui, eu vou abrir o workflow dele. E ele vai dar um element actions, o show, pop-up, boletim escolar, menu principal. Ai, meu filho, fica aí, hein? E vou dar um display data aí na group, que é o current cells boletim escolar. Boletim. Ah, já apareceu os dois aqui, porque eu mudei a condição lá de ignorar os campos vazios. Deixa eu ver o Luan, para ver se está certo. Luan Mota, nota, beleza. O Mário Andrade, Mário, nota, beleza, certinho. Tá certinho. Vamos alterar umas notas aqui do Mário para ver aparecendo aqui? Então a gente sai, loga no professor. Vem aqui no boletim do Mário. Vamos atualizar. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. 10 em tudo aqui. Salva e registra. Eu vou aumentar a presença dele aqui. Vou colocar 90 de presença e 5 de falta. Pronto. Agora eu volto lá. josé@gmail.com. Boletim. Vamos ver o Mário aqui. Aí, já alterou, tá vendo? Já atualizou tudo, ó, em tempo real. Só que aqui, nesse pop-up, eu vou tirar esse botão, esse, e esse aqui vai ser o de que, pessoal? Vai ser esse. Botão imprimir. Boletim aluno
espaço, traço, espaço, menu principal. Pronto. Aqui vai ser um botão de impressão, né? Aí. Mas eu vou tirar aqui porque senão perde a essência de buscar do uso da search box. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aí só aparece ele. Beleza, a gente consegue. Vou deixar assim, tá? Porque daí aqui aparece todos os alunos, né? E se eu puxar pelo nome, ó, fica só o que eu quero e eu vejo o boletim. Perfeito. E aí a gente fecha o menu principal, tá? Com todas as funções do nosso cabeçalho. Eu vou nas próximas aulas fazer a listagem de financeiro aqui que ficou faltando. Desculpa. E vou ver se eu incorporo mais aqui, além do boletim escolar, eu vou ver se eu coloco a parte de lista de presença, né? Que nós vamos criar agora. Nós vamos voltar lá no menu do professor e vamos criar agora a função de lista de presença. Antes de criar a função de lista de presença, vem aqui, volta aqui no painel do aluno, tá? Vamos pegar essa configuração aqui, ó. E aqui, vou copiar esse tamanho. Volto no menu principal. Deixa ele carregar. No caso aqui, pop-up, né? Então, carregou aqui. Tira isso aqui. Ctrl V. Esse eu vou jogar aqui, ó. Esse. Vou trazer para cá. Esse aqui eu vou deletar, né? Vamos lá. Cor da fonte branca. Aqui também. Ele está com formatação no rich texto. Eu tenho que vir aqui. Agora foi. Aqui é cor preta. Vamos visualizar. Fazer a mudança aqui, ó. O input, nota quarto bimestre, matéria 11, boletim escolar.
Matéria 11. Escolar. Menu principal. Opa. Deixa eu ver aqui. Aluno. Menu principal. O número desse input aqui é input, nota média, final, aprovação, painel, menu principal. Maior que 100, aprovado. Né? Copiar condicional. Vou colar aqui. Menor ou igual a 80. Aí é recuperação. Cor marrom. Menor ou igual a 80. Menor que 81. Cola aqui. Se for menor que 61, então o status dele vai ser reprovado, da cor vermelha. Deixa eu ver aqui. Nota. Ele está setando o da outra página. Vamos colocar o daqui.
quarto bimestre, input, nota, quarto bimestre escolar, boletim escolar, menu principal topado. Então, esse aqui, ó, quando o input, nota, vamos adicionar aqui. Quando nota, matéria 11, o seu valor não estiver vazio, esse elemento se torna visível. Tem que aparecer agora. Apareceu. Aqui no painel do professor, eu vou colar dois novos menus aqui, cabeçalho, né? Era lá. Não é isso aqui não. Vou pegar aqui, ó. Vou copiar e vou jogar aqui. E eu vou pegar esse grupo lista de aluno, né? Grupo lista de turmas. Aí é o professor. Esse aqui é o grupo comunicação, grupo turma. Grupo painel, lista de turma. Esse é o boletim. É a lista de turmas, isso aqui. Está renomeado errado. Grupo, boletim, escolar, aluno, painel, professor. Isso. Deixa eu ver aqui. Comunicação, turma, professor, boletim. Beleza. Ficou muito para cá isso. Então vamos fazer assim, ó. Eu quero grupo, eu não quero só foto. Isso aqui. Deixa eu ver agora. Melhorou. Aí eu vou pegar esse grupo aqui, ó. Boletim vou jogar para cá. Vou pegar agora o grupo comunicação. Grupo comunicação. Vou copiar ele. Vou copiar, colar. Esse vai ser o grupo provas aluno. Provas aluno. Ctrl E. E provas aluno. Aí esse elemento é visível. E aí a gente joga o custom state aqui, ó. Quando
set state, painel professor, painel professor. Deixa eu ver se é isso que está aqui. É isso mesmo. Esse é o grupo provas. Provas aluno. Provas aluno. Header. Esse aqui é grupo lista de presença. Comunicação. Turmas. Professor. Menu principal começar. Aqui vai ser o seguinte, ó, grupos prova aluno. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Qual é o state que está nele aqui? Provas aluno. Então vamos lá. Você está com maiúscula, eu vou saber agora. Tá. E pego o provas aluno, copio ele, colo, esse aqui vai ser o lista de presença, grupo lista presença aluno, o condicional dele vai ser lista presença aluno. Ctrl E. Lista de presença aluno. Vamos subir aqui. Lista presença aluno. Então, quando eu clicar aqui, vai chamar esse. Element Actions, Set State, no painel professor, lista
presença, aluno. Agora foi. Copiar, colar aqui para fechar a imagem, né? Agora acho que está tudo certo. Boletim, professor, lista de turmas, comunicação, provas, lista de presença. A gente vai criar agora a lista de presença, tá? Nas outras aulas a gente joga professor, turma, comunicação e provas. Porque provas vai ter um plugin que a gente corrige o gabarito da prova. Beleza? Vamos criar isso aqui hoje. E aí a gente encerra essa aula. Agora vem aqui no boletim, né? No grupo do boletim, tá? Vou pegar esse grupo criar, esse grupo listar, esse. Deixa eu fazer de novo. Esse, esse e esse. Vou copiar. Vem aqui no grupo lista. Vou colar. Deixa eu descer aqui. Isso. Aí isso aqui, ó, vai ser listar presença. Corrige aqui também. E aqui vai ser listar presença. Listar presença, mas aí eu vou jogar isso no custom state painel professor. Aqui também. E é isso aqui eu vou chamar. Não, não é isso tudo não. Bom, registrar presença. E aqui tem que mudar para cadastrar boletim, listar presença, tá? Registrar presença aqui. Aqui também. Registrar presença. E aí esse grupo aqui é o grupo listar. Então isso aqui vai ser o listar presença. Então o que? Listar presença, né? Esse é o. Então isso aqui vai ser o
painel professor, listar presença, para que ele apareça, beleza? Isso aqui é o criar, né? Vou jogar também no painel professor, no custom state, e vou colocar registrar presença também. Acho que é isso que eu coloquei. Isso. Vai se chamar registrar presença. Aí tem que jogar o custom state agora aqui, ó. Painel professor, e aí o valor é listar presença. E aqui também painel professor, esse é o registrar presença. Deixa eu ver como é que ficou. Presença. Tem que jogar o outro custom state lá também aqui, ó. Painel professor. Listar presença. Para que ele carregue primeiro de listagem aqui. Ué? Listar presença. Não foi. Vamos lá. Vou corrigir aqui, ó. Quando eu clicar aqui, é condicional, listar presença. Listar presença. Aluno. Aqui também, ó. Listar presença aluno. Aí ele vai carregar isso aqui primeiro, certo?
Vamos ver se foi. Presença com letra maiúscula. Deixa eu ver se agora foi. Eu vou corrigir aqui, calma. Vou criar um custom state aqui. Presença aluno. Pronto. Do tipo texto. Então aqui, ó. Vai ser no grupo está presença aluno, for lista presença. E aí aqui set state grupo está presença aluno, presença aluno está presença. Vamos ver se agora foi. Painel professor não, é no grupo estar presença. Eita, que bagunça, hein? Que negócio de doido. For estar presença. Isso, agora tem que ir. Agora apareceu, só que não apareceu ele aqui. Então vamos jogar nele aqui também. Não é lista, é listar. Grupo listar, presença aluno, listar presença. Agora tem que aparecer. Caramba! Aqui, pessoal, ó, ele está nascendo invisível, certo? E aí, estava faltando a condicional de quando o grupo lista presença, custom state, painel professor for listar presença, ele se torna visível. E eu vou copiar essa condicional aqui, ó, e vou colar aqui, ó. E aí vai ser, em vez de ser listar, vai ser registrar. E muda aqui também para dar o background.
registrar presença. Eu vou jogar a condicional aqui e aqui. Registrar a presença para ele ficar também aparecendo. Aparece os dois. Vamos lá. Isso. Registrar, mas eu registrar some. Aí tem que vir aqui e mudar, ó. Tirar do painel professor, jogar no grupo listar presença aluno. Presença aluno, registrar presença. Vamos ver agora? Listar presença, tem que ser visível. Tem pequena confusão. Aqui apareceu. Vou corrigir. Vamos lá. Retirei a condicional, né, do state e deixei ele nascendo. Aqui é a mesma coisa, tá? Retirei a condicional do state e deixei ele nascendo. Só entra a condicional para quando der o over aqui no tá vendo? Ó. Aí aqui assim ele fica, né? Agora o que a gente vai fazer? Ó, listar. Eu vou criar uma nova tabela no banco de dados. Deixa eu ver se eu fiz aqui já, esqueci. Lista de presença aluno. Nome aluno. Do tipo texto. Turma aluno. Do tipo texto. Professor. Aluno. Do tipo texto também. Nome, professor, turma, ano letivo. Aluno. Do tipo texto. Ano letivo, nome, professor, turma. Curso, aluno. Do tipo texto. Presença, aluno, é do tipo yes ou no. Deixa eu ver como é que fica com yes ou no. E é uma lista. Né? Vamos começar com esses campos. E aí aqui, ó, vai dar uma busca em listar presença, lista presença aluno. Lista presença aluno. Aqui, em vez de ser boletim escolar, esse grupo,
E a lista de presença também, esse grupo. Tá? Esse grupo aqui de dentro também é a lista de presença. Então aqui vai ser lista de presença aluno. Nome do aluno. Aqui vai ser o curso. Curso aluno. Aqui o professor. E aqui o ano. Não vai aparecer nada porque não tem nenhum registro ainda no banco de dados. Eu vou alterar esses campos aqui também, tá? Vou trabalhar isso aqui agora. Eu vou inserir aqui, ó, registro de presença de ano. Ctrl C, DXT. Dia 2. Dia 3. Vamos lá, todos os dias. Vou fazendo aqui e a gente continua. Pronto, coloquei todas as datas do dia 1º até o dia 31 aqui. Agora a gente vai vir para cá, ó, na parte de criar. Criar novo registro de presença aluno. Lapidal, turma, cadastro. Não vai ser cadastro, vai ser registro de presença. Presença. Aqui vai ser aluno, cadastro. Vai ser cadastro, vai ser aluno. Registro. Presença. Professor. Registro. Presença. Input, nome da escola. Registro. Presença. Ano corrente. Registro. Presença. Isso aqui não vai ter. Registrar
presença aluno. Pronto, só isso. E aqui vai ser controle de presença aluno. Pronto. Deixa eu ver aqui. Certo. Tá beleza. Isso aí eu posso fazer as alterações aqui, sempre jogando para baixo, porque eu não estou usando responsividade nem nada, e aí assim eu posso fazer as alterações, que ele não vai subir aqui na minha tela. Se precisar entrar mais algum campo aqui, eu vou fazer, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, botão, cadastrar, botão, registrar, presença, aluno, Daniel professor. Campus, registrar, presença, aluno, Daniel professor. Pronto. Aí, ó, Ctrl E para centralizar e desce ele aqui, ó, para ficar alinhado ali. Vamos ver se ficou alinhado. Tá assim. Quando eu clicar no botão cadastrar, vai um data thing, create a new thing, vai criar um novo lista de presença. Vou adicionar ano letivo, curso do aluno, nome do aluno, professor do aluno. Acho que é só isso. Deixa eu ver os drop-downs que tem aqui. Turma, ano, curso, professor, ano corrente, escola. Turma, ano letivo, curso, nome, professor, turma, escola. Escola, né? Claro. Nome, escola, aluno, o tipo de texto. Mais um campo aqui que faltou, né? Aí a gente insere ele aqui, ó, nome, escola, tá? Então, o ano letivo, a gente puxa do drop-down registro de presença, né? Display, curso aluno, drop down, curso aluno,
Registro de presença. Renomeou ele para ele não ficar igual ao outro. Aí vem aqui. Puxa, lá no registro de presença. Esse. Display. Nome do aluno. Nome do aluno. O aluno é drop-down também, não é input. Registro de presença. Nome. Professor. Drop-down. Cadastro, registro de presença. Isso aqui. Cadê o nome do professor? Nome do professor. Torno aluno. Drop-down. Torno aluno. Registro de presença. É isso. Nome da turma. Nome da escola. Input. Registro de presença. Deixa eu fazer um teste aqui. Depois dá um element actions, reset grupo. Cadê o grupo? Registrar presença. Esse aqui dá um bip. Presença efetuada com sucesso. Verde, né? Finalizado. Deixa eu ver aqui agora. Turma, aluno, curso, professora, ano corrente, cadastrar. Turma, curso, aluno, professor, cadastrar. Se vier aqui já tem, ó. Tá vendo? Já tem os dois aqui, ó. Agora nós vamos criar a parte de registrar os dias, entendeu? Bora lá. Então, vou fazer o seguinte aqui, tá? Essa aula já está muito grande já. Eu fui olhar o tanto que eu tenho já gravado, está muito grande já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pop-up aqui, ó. Vou copiar ele. Esse vai ser o pop-up.
registrar presença. Painel professor, né? Eu vou mudar essas coisas aqui, tá? Isso aqui vai sair, isso aqui vai sair. E eu vou fazer uma mudança geral aqui, tá? Eu vou parar a aula por hoje. Isso aqui sai também, isso sai, isso sai. Esses inputs aqui eu vou transformar nos dias de presença de aula, né? De confirmação de registro de aula ou falta. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Tem mais algumas funções que eu pretendo implementar, então deve dar mesmo umas 20 aulas a plataforma escolar antes da live. A live vai ser para entregar os módulos, né? Deixar tudo funcionando integrado. E a gente vai ter daí um sistema ERP de controle escolar robusto, né, e universal, podendo você personalizar com outras funções, mas a base para você fazer qualquer sistema escolar vai estar nesse sistema aqui, tá bom? Então, se gostou dessa aula de hoje, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participa. Deixa aí embaixo nos comentários do vídeo a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula, seu pedido de correção de algum vídeo que você viu. A gente analisa, se tiver errado a gente corrige, cita você te agradecendo lá. Tá? Se não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve e ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de todo o conteúdo novo. E se quiser desejar apoiar o canal de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro, aceita um dos dois planos. Nós temos bem baratinho mesmo, de 3 e de 5 reais. Acho que é bem difícil você ter um canal monetizado, né, na parte de apoio de membro com valor tão barato, tá bom? Mas não é obrigado a fazer, tá? Todo o conteúdo aqui vai ser disponibilizado. Mas quem for os membros do canal tem preferências em algumas coisas, né? Tem prioridade. Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço, bom final de semana, tá? Fica aí na paz aí todo mundo. Um grande abraço. Tchau, pessoal.